começo por agradecer o convite interessado pela Irisa, e especialmente da minha cara e querida colega Maria João, mas também cumprimentar aqui a professora Teresa, e é sempre uma honra estar numa mesa moderada pela professora Marta Lima Bastos. Dado o tema, digamos assim, desta mesa, que se refere à ciência e à arte de enfermagem, pensei em algumas possibilidades de estudos da linha de investigação em emoções e saúde da Unidade de Investigação e Desenvolvimento da Enfermagem, que, como sabemos, a instituição de acolhimento é a ESEL, e, portanto, optei por um estudo sobre a afetividade. Pois ilustra, de facto, este lado da ciência e em articulação com a arte de enfermagem. É assim que, de facto, vou procurar explicitar, do ponto de vista de uma argumentação que tem por base a conceptualização em enfermagem. E, portanto, este estudo, que ainda está em desenvolvimento, já está na sua fase final, mas ainda está em desenvolvimento, porque estamos ainda a colher dados para enriquecer a sua explicitação, portanto, as conclusões e a nível de uma teoria explicativa, de uma hipótese explicativa relativamente a este fenómeno, tem, de facto, este título, Determinantes Afetivos de Cuidar a Criança Hospitalizada sem Acompanhante. Portanto, agora estamos aqui posicionados na criança, na saúde infantil e pediatria, e numa lógica de crianças que estão, de facto, ao cuidado do enfermeiro, que estão sem acompanhante, portanto, sem as suas figuras afetivamente significativas, ou que têm, de facto, os pais ou outro familiar, mas por um período muito curto, quer dizer, um período que não passa, talvez, de uma visita, o que atualmente é um pouco, contradiz um pouco a filosofia dos cuidados centrados na família, que é a permanência dos pais e, portanto, não criar quebrar este vínculo afetivo com as pessoas significativamente, que são afetivas significativamente. Portanto, dando lugar, então, aqui a uma parte do estado da arte relativamente à temática, posicionamos, claro, este estudo naquilo que fundamenta a enfermagem enquanto ciência e arte de cuidar, de acordo com teóricas preeminentes da enfermagem, como Swanson, Collier ou Watson e outras, claro, e no seu cerne está, de facto, a relação terapêutica desenvolvida com a finalidade de contribuir para a saúde, bem-estar e alívio do sofrimento da pessoa. Neste caso, estamos posicionados e focados na criança hospitalizada, criança e jovem, porque também temos muitos jovens sem acompanhante, criança e jovem hospitalizados, e isto implica necessariamente afetividade. Afetividade e a própria cultura dos afetos em cuidados à criança e jovem é, de facto, uma realidade no nosso país. Os serviços que tenho contacto, na minha própria experiência em oncologia pediátrica, sempre foi um apanágio este acolhimento afetivo e esta dádiva de afeto no cuidado de enfermagem e esta afetividade no sentido de uma dádiva de afeto, o afeto benevolente, o afeto e incondicional. Isto implica, obviamente, o envolvimento e a proximidade, mas tendo em conta a intencionalidade terapêutica que, como está expresso, se baseia naquilo que procuramos alcançar em termos da saúde, do bem-estar e o alívio do sofrimento destas crianças, que estão sós. Portanto, nesta linha, e em termos do cuidar à enfermagem, pressupõe que o enfermeiro dê de si próprio ao outro, que é cuidado. E as emoções conferem o humanismo ao cuidar. Portanto, é aqui que nos posicionamos em termos de pressupostos. Há evidência científica, embora não muita, no âmbito da afetividade, na relação terapêutica enfermeiro-cliente e a enfermagem, na nossa disciplina. No entanto, outras áreas do saber também têm dado contribuições e há estudos muito interessantes do ponto de vista da psicologia, da sociologia, de outras áreas às quais vamos beber, mas que também são áreas que já vêm à nossa ciência e arte de enfermagem, perceber o que é que nós andamos a investigar e, portanto, apropriarem-se também do nosso saber. E, de facto, há aqui uma influência muito evidente na pessoa cuidada, quando provemos o afeto no nosso cuidado.
Dentro desta linha, o processo relacional encontra-se impregnado de emoções e sentimentos e deste emergem novas emoções e sentimentos nas pessoas em interação. E há aqui também uma dimensão muito interessante, que é a dimensão do trabalho emocional, onde se posiciona este trabalho, evidentemente, onde se fundamenta este trabalho, um conceito em expansão, que é a ação transformadora da experiência emocional nas interações com o cliente. Portanto, quando o enfermeiro dá um suporte, dá conforto, dá afeto, no sentido de transformar o medo da criança, toda a vivência de uma criança que está só no internamento, ajuda a transformar as suas emoções, a sua angústia, o seu medo, a sua ansiedade e, portanto, há aqui uma ação transformadora nesse sentido. Claro que a enfermagem pediátrica, a qualidade da relação terapêutica estabelecida com o cliente, neste caso com a criança, com o jovem, quando a sua hospitalização assume uma importância ainda mais marcante. Mas nem sempre foi assim. Portanto, atualmente temos esta preocupação muito marcada na satisfação das necessidades emocionais da criança, de colmatar a ausência das suas figuras afetivamente significativas, da sua mãe, etc. Os cuidados centrados na família, muito a dar conta e muito com uma grande preocupação no sentido de não privar a criança do seu ambiente familiar, etc. No entanto, nem sempre foi assim, não é? E os estudos de Spitz foram fundamentais para que atualmente se dê tanta relevância a estes aspectos. E Spitz, nos anos 1940, comparou dois grupos de crianças hospitalizadas, crianças cuidadas pela mãe, pela figura ou figura substituta, e também crianças cuidadas por enfermeiros que tinham a seu cargo 8 a 12 crianças. E, de facto, houve resultados a nível do desenvolvimento emocional muito diferentes, não é? Mais adequados e um atraso de desenvolvimento. Portanto, em termos de pertinência do estudo, há aqui uma atenção, do ponto de vista conceptual, uma atenção para o cuidar com afeto, amor, e também designado por cuidado afetivo, em muitos estudos e por autores que têm, de facto, investigado nesta área, enquanto habilidade subjetiva, que é necessário, de facto, perceber como é que estes processos, como é que se desenvolvem estes processos, nomeadamente porque uma criança hospitalizada, pela sua fragilidade, apela inevitavelmente ao afeto, não é? E depois também porque sabemos que a criança que está sem o seu acompanhante, sem uma figura de referência, beneficia de ambientes de tonalidade afetiva para a sua recuperação. Além de que as teorias de desenvolvimento concordam que, de facto, o afeto é fundamental para o desenvolvimento humano. E depois há outro aspecto mais prático, que é devido às condições socioeconómicas que vivemos, de facto, há muitas crianças hospitalizadas sem acompanhante. No contexto em que estamos a desenvolver este estudo, existe 4, 5 crianças permanentemente sem acompanhante. Isto é significativo, mas sempre houve, não é só de agora. Portanto, há aqui uma importância relevante em termos deste estudo deste fenómeno. A evidência científica revela, de facto, que os enfermeiros tornam-se pais num plano mental. É um estudo muito interessante de Seger-Levy, 2004, mas não é claro como usam o afeto e desenvolvem a relação terapêutica no cuidado a crianças hospitalizadas sem acompanhante. Assim, definimos 2 objetivos: determinar as características, como é os antecedentes, atributos e consequentes de prover afeto nos cuidados de enfermagem ao cliente pediátrico nestas condições, e caracterizar este processo, não é? Este processo de relação emotiva ou afetiva entre o enfermeiro e a criança que está sem acompanhante. A questão de investigação, o que determina o cuidado afetivo dos enfermeiros na relação com as crianças hospitalizadas sem acompanhante. Porque é que os enfermeiros atuam desta forma, com carinho? Que implicações isto tem na sua esfera pessoal, na sua esfera profissional? Muitas questões estão associadas a esta. A metodologia é, de facto, a Grounding Theory, consideramos que é a mais apropriada para explicitar um fenómeno de natureza subjetiva no campo e que diz respeito só àquele contexto. Há uma amostra de enfermeiros que possuem uma importante informação e experiência
experiência sobre o fenómeno, os instrumentos de observação e entrevista semi-estruturada e as ferramentas analíticas características desta metodologia, que é a codificação aberta, axial e seletiva, dos 3 níveis de codificação, o paradigma do processo e outras ainda, não pus aqui, como por exemplo as comparações teóricas, e depois temos como auxiliar no manejo destes dados, que são muitos, o programa informático, o NVivo 10. Como achados, portanto, salientar alguns, portanto, não coloquei aqui todos, mas é no sentido de dar relevância a alguns. Portanto, em termos das condições, contexto, os enfermeiros têm uma concepção de cuidado afetivo, consideram o significado conferido ao amor, afeto nos seus cuidados, e há uma assunção da necessidade de afeto da criança, a vários níveis, nomeadamente em termos do seu desenvolvimento. A condução, e depois também há as condições de saúde da criança que apelam a esse afeto, nomeadamente em termos da sua fragilidade, do facto de estarem sós e que não têm uma pessoa, de facto, permanentemente e precisam de ser ajudadas a lidar com aquela experiência, que é uma experiência emocionalmente exigente. Em termos de ações e interações, temos uma omnipresença da interação afetiva, em qualquer interação de cuidados, está sempre presente. Pode ser durante os cuidados de higiene, quando estão a alimentar o bebê, quando, em qualquer momento, momentos próprios para dar afeto, também é muito interessante observar este aspecto. Um momento que implica a brincadeira com a criança. Depois, o nutrir os cuidados com afeto, através da proximidade, da dádiva de amor incondicional, a preocupação com o bem-estar da criança, a disponibilidade. Depois, isto está muito mais esmiuçado, evidente. Depois, a partilha de emoções, que implica o envolvimento afetivo e uma reciprocidade afetiva, que é uma coisa muito interessante de observar, muito espantosa, no meu entender. Depois, o ambiente humanizado e cuidador que emerge disto tudo. Como consequência, a satisfação das necessidades afetivas ou emocionais da criança, a promoção do bem-estar e alívio do sofrimento da criança e a satisfação pessoal, que é interessante também, a satisfação pessoal pelo altruísmo e dádiva de amor. O conceito central é uma expressão de argumento que emerge e que articula todas estas categorias, ainda está em construção, porque, como disse, o trabalho não está concluído, portanto, também estamos a procurar articular as diferentes categorias, mas do conceito central emerge, até ao momento, os sentimentos parentais do enfermeiro. Portanto, sentimentos parentais do enfermeiro, agora podíamos aqui desenvolver um bocadinho mais, mas sei que estou condicionada com o tempo. Os sentimentos é de facto o que está aqui a influenciar todas estas características, não é? Em termos do que é o cuidado com afeto a estas crianças. Em termos de discussão, muito rapidamente, os resultados são corroborados por concepções de referência em enfermagem, como o cuidado com afeto de Morse. Portanto, Morse caracteriza o cuidar em enfermagem em 4 tipos de cuidados, digamos assim. Um deles é o cuidado com afeto. Cuidar é tornar-se emocionalmente aberto para o outro, de Swanson. A ausência de afeto, agora numa perspectiva negativa, a ausência do afeto constitui a frieza da técnica, por isso Courier chama a atenção para a ligação da emoção ao ato de cuidar. O trabalho emocional, esta concepção do trabalho emocional que se inscreve no cuidar. O trabalho emocional envolve uma atmosfera afetuosa e uma proximidade carinhosa no cuidar da enfermagem. E Watson, que reforça tudo isto e que é uma grande defensora da utilização do termo love, não é? O amor, etc., na sua perspectiva, para descrever as qualidades da relação em enfermagem. Depois começam a surgir com alguma frequência e para nós com muito sentido nesta questão da discussão 3 dimensões que se destacam no âmbito do desenvolvimento da relação terapêutica nestes contextos pediátricos, digamos assim. A dádiva de afeto, o trabalho emocional e o desenvolvimento pessoal e uso terapêutico do self. Muito teria agora aqui para dizer, mas muito sumariamente, os enfermeiros adotam o papel de pais num plano mental, já sabemos, sentindo compaixão e empatia e dando segurança e amor. Isto é muito interessante a observar. Estar muito atento a estes aspectos. Porque muitas vezes são pequenos gestos afetuosos, muito subtis, mas que fazem parte do trabalho dos enfermeiros, daquilo que é mais essencial no cuidado e que são fundamentais para estas crianças que estão sem acompanhante. O que também implica presença e envolvimento. Temos aqui 2 estudos que ilustram exatamente este aspecto. Relativamente ao trabalho emocional, já num estudo que eu realizei, que é
tese de doutoramento, já emergiu claramente o nutrir os cuidados com afeto, não é? E este afeto é muito interessante observar que o afeto conduz à confiança, portanto, à construção da confiança com a criança, e depois essa própria confiança vai incentivar e vai poder aumentar, digamos assim, acentuar as expressões de afeto e de carinho. E que todos os cuidados encontram-se impregnados de afeto, segundo os enfermeiros que eu também entrevistei. Em termos do desenvolvimento pessoal e terapêutico, e uso terapêutico do self, portanto, há aqui uma necessidade de estabelecer fronteiras e muitos outros aspectos que eu podia aqui desenvolver, mas estou a acabar. Portanto, a necessidade de estabelecer fronteiras saudáveis entre a esfera pessoal e a esfera profissional, o conhecimento de si, a capacidade de reflexão sobre a prática, tudo isso são ferramentas essenciais, muito aqui destacadas por Gino Watson. E como conclusão, os enfermeiros que cuidam de crianças sem acompanhante, no contexto de internamento pediátrico, em estudo, porque nesta metodologia refere-se apenas ao estudo, ao campo que estamos a estudar, nutrem sentimentos parentais como a aceitação, a amizade, a confiança, a bondade, a afinidade, a devoção, a fascinação. É muito interessante como enfermeiros com imensa experiência dizem: foi tão giro quando ele começou a falar, é muito engraçado, como se estivessem a descobrir uma coisa que já sabem, mas é a parte de vinculação e de afeto que está a funcionar. Portanto, a dádiva de amor incondicional. Isto é muito característico nos enfermeiros de pediatria. Outros aspectos, que não vou, mas queria acentuar só aqui, a intencionalidade da ação. É a dádiva de amor para satisfazer as necessidades emocionais, promover o bem-estar e ou aliviar o sofrimento destas crianças que estão sós no hospital. O que determina, então, o cuidado afetivo dos enfermeiros na relação com as crianças é, de facto, estes sentimentos parentais dos enfermeiros com intencionalidade terapêutica. Claro que nesta metodologia há uma coisa muito interessante, entre outras, que é as questões emergentes, as questões que vão surgindo à medida que vamos analisando os dados, porque há aqui uma característica muito acentuada desta metodologia, que é a recolha, a análise e a conceptualização é feita sempre em simultâneo e vão surgindo novas questões e aí podemos continuar nas nossas entrevistas, nas nossas observações, a dar atenção a estes aspectos. E 4 questões muito rápidas. Como os enfermeiros conseguem desenvolver com as crianças uma relação de confiança e afetiva, apesar de provocarem dor na realização dos procedimentos dolorosos? Mas como é que isso se processa? Claro que já há alguma literatura que dá algumas respostas, mas queremos aprofundar ainda mais isto. As necessidades emocionais destas crianças são satisfeitas através da dádiva, de facto, através da dádiva de afeto. Os enfermeiros, de facto, conseguem substituir as figuras afetivamente significativas. O investimento numa relação afetiva, mesmo quando o período de contacto entre os enfermeiros e a criança ou jovem é curto, pode conduzir ou potenciar experiências de perda? É outra questão muito interessante e queremos também aprofundar. Cuidar a enfermagem surge como um dever ético para todos os clientes, mas o amor numa relação ainda mais próxima pode surgir apenas para alguns clientes. Quem é da pediatria sabe que nós, com alguma frequência, dizemos os nossos meninos, não é? Os nossos meninos, enfim. Mas será que estamos a privilegiar uns em relação a outros? É, de facto, um problema que pode ser um problema ético. E, portanto, agora não tenho mais tempo, pois não? Aqui temos só algumas publicações e alguns encontros em que participamos e grata pela atenção.